Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Júlia Gebara. Eu vim hoje aqui na condição de professora, principalmente, né, nesse summit sobre o bem-estar e a felicidade no ambiente universitário. Primeiro, eu queria agradecer a organização do evento. Fiquei extremamente feliz com esse convite de estar aqui com vocês e de poder compartilhar um pouco a minha vivência, a minha experiência como professora, que começou principalmente ali no ano de 2016. Para que eu possa explicar, então, como é que hoje eu acabei me tornando uma professora da área de empreendedorismo, né, da educação empreendedora, eu vou voltar um pouquinho na minha história para poder compartilhar com vocês justamente o que eu acho que tem valor para esse momento aqui, que é a percepção que eu tive sobre a área acadêmica, pedagógica e sobre o bem-estar dos alunos, né, enquanto eu era professora, e isso partiu de uma experiência muito particular que eu tive ali no comecinho da minha carreira, né. Então, quando eu pela primeira vez fui dar aulas na minha área, eu era formada em direito, né, sou formada em direito, então tenho uma graduação em direito pela UERJ, um mestrado também em direito pela UERJ, sendo que não foram as minhas primeiras graduações ali, eu tinha uma vivência anterior com outras áreas, particularmente só para não deixar assim um suspense, ciências sociais, que era um curso que eu tinha trancado, e depois eu fiz um superior técnico em turismo e hotelaria, e eu acabei trabalhando como tradutora, né, por um tempo, fazia legendas de filme, e esse era o começo da minha vida profissional. Depois disso, voltei a estudar, entrei na faculdade de Direito, lá no Rio de Janeiro, na UERJ, fiz o meu mestrado, e eu acabei optando pela área criminal. Sempre gostei muito de onde estavam as pessoas, né, dessa coisa do cuidado humano. Me chamava particularmente a atenção na área criminal, todos os aspectos, né, do humano, do homem, da liberdade, essa tensão que existia em torno da liberdade humana. E eu, então, me tornei professora primeiro dessa área, uma área que chamava prática penal, processo penal, e teve 2 fatos ali no começo que foram como sementes, né, que foram plantadas ali e que mais tarde começaram a produzir frutos e frutos e mudaram a perspectiva da minha própria profissão. Então, como vocês devem imaginar, essa área da criminal, né, ela é uma área que já exige um certo cuidado, uma certa empatia. Os profissionais do direito são profissionais que eles fazem muito uso da comunicação, da oratória. Então, quando a gente fala de soft skills, né, hoje eu me posiciono como um profissional que tem especialidade, que dá ênfase nessa área de soft skills, não era uma coisa assim tão estranha. Para mim era uma coisa muito natural. Vamos falar das habilidades, então, ao lado, né, de todo o nosso conhecimento técnico, dessas habilidades comportamentais. Mas deixa eu voltar ali aos 2 fatos. O primeiro fato foi uma reunião que foi convocada ali na faculdade, em que reuniram os professores, eu recém-chegada, e eles, a coordenação ali na época, eles compartilharam com os professores de todas as áreas do direito, né, principalmente, uma aflição que eles estavam vivendo, uma dificuldade, que era com a saúde mental dos estudantes. Então eles falaram: "Olha, os estudantes estão passando por muitas dificuldades, a gente pede para vocês que vocês ajudem, tenham atenção, deem suporte". E eu lembro que eu fiquei muito impactada com aquela palestra, com aquela fala, né, aquela quase que uma reunião, mas meio que uma palestra, e eu vi professores agitados dizendo assim: "Olha, mas o professor não é psicólogo, a gente não tem como acolher todos os alunos que estão com problema e tal". E acho que talvez por eu ser recém-chegada, né, estar com aquela sede de conhecer meus alunos, de estar perto, eu absorvi aquela informação e falei: "Bom, se algum aluno tiver algum problema, eu tenho que ter um certo cuidado, né, eu não vou fazer nada para piorar a situação de qualquer aluno meu". Então esse foi o primeiro fato. O segundo fato foi que eu fui dar aula, minha primeira disciplina foi para uma turma que já estava se formando, eles estavam no 10º período, e a gente tinha aula
Se não me engano, se eu me lembro bem, era assim, segunda-feira de manhã. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei: "Gente, eu não vou ter aluno nenhum, né, não vou ter aluno nenhum". Só que ali eu tinha algumas opções, e tinha alguns professores na casa, assim, particularmente um que depois eles iam me contar, que adotou uma perspectiva super rígida de dizer: "Olha assim, olha aqui, se vocês não vierem, vai cair toda a matéria de todos os anos e vocês vão se dar mal", né. Tinha uma particularidade dessa turma, que era uma turma, assim, muito boa, muito forte, né, uma universidade federal, e esses alunos já tinham passado na prova da OAB. Então, assim, o interesse deles em ter aula de prática de alguma coisa era praticamente zero. Só que eu tinha aquele desejo muito grande de estar com eles, de dar aula, e eu adotei 2 condutas ali, uma extremamente polêmica e arriscada, que eu passei a cobrar presença. É certo que a minha presença ela não reprovava ninguém, né, o controle de frequência que eu fazia, mas ele tinha o poder de diminuir um pouquinho a nota deles, mas é pouquinha coisa, ou de contribuir para aumentar. E eu apliquei esse modelo para incentivá-los a ir à aula, a ir à faculdade. Por outro lado, eu foquei toda a minha fala, toda a minha, atividade ali no desenvolvimento de habilidades, sociocomportamentais, né, ou principalmente de habilidades da nossa própria profissão. Então eu passei a treinar os meus alunos, fosse assim, treinamento sobre pesquisa, sobre posicionamento, sobre, apresentação em público, sobre como falar, como olhar o poder judiciário, né, ter um olhar crítico, mas já mais denso. As minhas avaliações faziam eles serem extremamente criativos e terem que realmente pensar fora da caixa, né. Eles achavam que eu ia dar a solução dos casos para eles, então eu falava assim, eles falavam assim: "Professora, o que que vai cair na prova?" Aí eu respondia: "Ah, vai cair habeas corpus", é um recurso, né, no direito penal ali. "Vai cair habeas corpus". "Mas professora, você já está dando a resposta, é isso mesmo que vai cair na prova? Como assim?" Aí eu falava: "É, assim, traga um modelo e na prova você vai aplicar, a prova vai ser em grupo". E essa foi uma atividade extremamente bem-sucedida, porque eu trazia casos reais muito difíceis, muito delicados, né. Por exemplo, eles tentarem, que uma pessoa respondesse o processo em liberdade, no caso de uma pessoa que realmente cometeu um delito, estava tudo gravado, tudo filmado, né. E eles falavam: "Mas o que que tem que colocar na prova?" Eu falava: "Não sei, você que sabe, o que você achar que tem que colocar, ele é o seu cliente". E eu achava que isso era realmente o que eu vivia na prática, né, que se aproximava mais da vivência. O cliente chegava com uma demanda, e a gente tinha que resolver pensando de forma criativa sobre o caso, mudando a perspectiva do caso, e aquilo foi extremamente, bem-sucedido, essa dinâmica com eles, né. Eu trazia profissionais para conversarem com eles, profissionais muito bons, da própria casa muitas vezes, meus colegas, mas só que eles vinham conversar não de uma perspectiva tão técnica, eles vinham conversar da vida deles, né, como eles fizeram para chegar até lá, quem eles eram, e às vezes o aluno, ele ia se formar, tinha tido aula com aquelas personalidades, né, pessoas incríveis, só que ele nunca tinha, conhecido o professor dele, nem sabia quem era, qual era a trajetória. Então, isso tudo junto, né, e mais uma coisa, né, eu relativamente àquele ponto da dificuldade da saúde mental mesmo, da dificuldade dos alunos, eu percebi que muitas vezes os alunos se sentiam um pouco ou abandonados pelo professor ou não olhados individualmente, né, na dificuldade específica, e que esse olhar individual, né, muitas vezes tentar adaptar uma solução, por exemplo, o aluno falava: "Professora, eu tenho uma dificuldade, eu sou uma pessoa, estou com depressão", por exemplo, e eu não consigo fazer diligência, eu não consigo ir até o fórum, não consigo enfrentar aquilo. Aí eu perguntava: "Mas você consegue fazer um trabalho na sua casa?" "Ah, isso eu consigo". E aí eu trocava, sem pedir grandes explicações, né. E eu pude ali acompanhar alguns alunos que estavam passando por dificuldades muito importantes ali na faculdade. Por exemplo, eu tive um aluno que estava em tratamento de um câncer, e eu de cara já absolvi ele de absolvi não, eu já abonei, né,
todas as faltas dele, né, eu já liberei ele desse encargo ali de ter que ter presença, e esse aluno depois ele compartilhou comigo e eu dei um caminho para ele, eu falei: "Olha, faça o melhor que você puder, para mim você já está aprovado, mas faça o melhor que você puder". Esse aluno, assim, ele foi não só brilhante, né, ele conseguiu tudo sem nenhum tipo de benesse, nenhum tipo de favorecimento a mais pela situação dele, como ele compartilhou comigo que ele ia na minha aula antes de ir no tratamento, que ele se sentia bem com isso, então foi uma coisa extremamente feliz para mim como professora. O tempo passou, continuei na área criminal e, assim, sempre tendo esse olhar, né, ou fosse até para a parte mais teórica do poder judiciário, tentando olhar as questões de uma forma mais humana, né, com uma certa profundidade, seja todos os dramas que envolviam ali o sistema penitenciário, carcerário, ou da violência em si, né, que tudo é bem dramático ali nessa área. Fosse no contato com os clientes, depois eu passei a atender empresas, né, e aí, eh, a criminalidade já de colarinho branco, vamos dizer, né, de alto padrão, em que as pessoas têm aquele crime ou político, ou empresarial. Mas mesmo assim, mesmo quando eu era da parte, da defesa, né, dessas pessoas, era possível ter um certo olhar, porque também tinha um sofrimento ali naquela questão. Um uma coisa que virou a minha chave, né, um momento de virada para mim, foi a pandemia. Durante a pandemia, então, quando nós entramos na pandemia, eu era professora da pós-graduação, já tinha me mudado do Rio para São Paulo, né, teve uma questão na minha vida que fez com que eu me mudasse. E ali eu era professora universitária, então eu era professora ali, eu entrei no Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é onde eu estou até hoje. Isso eu estou falando do ano de 2019. Entrei como professora, convidada da pós-graduação, né, primeira pós-graduação em processo penal e direito penal, e continuei trabalhando dessa forma, como eu estou falando para vocês, né, ali já no nível de pós-graduação, com alunos mais maduros, trazendo discussões mais profundas, fazendo eles mudarem de posição dentro do debate, entrarem numa zona de desconforto, porque afinal era própria ali da nossa profissão. Mas a pandemia, ela me levou para um outro lugar, um outro ambiente, que foi a internet. Eu passei a querer estar perto dos meus alunos, eu não usava o Instagram, usava um pouco o Facebook, mas não era grande coisa. E aí eu passei a me interessar demais pelo Instagram, estudar aquela ferramenta, afinal de contas eu estava muito atrasada, né, em relação a outros colegas meus e tudo, e eu queria ver as lives, queria acompanhar. Então fiz alguns cursos de marketing digital, tinha que ser uma coisa muito intensiva, muito rápida, né, para eu poder tomar pé das coisas. E quando eu me posicionei ali para falar com os meus alunos, eu tinha 2 opções: eu ia ficar falando de direito penal, que era afinal o que eu trabalhava, ou eu ia falar de outra coisa. E as pessoas começaram a me perguntar um pouco de direito penal, mas também outras coisas. Por exemplo: "Professora", eu abri aquelas caixinhas, né, "como é que eu faço para entrar no mercado? Eu não estou conseguindo, eu não passei entrevista". Eh, Perguntavam muito sobre esse lado mais humano, sabe, sobre relações humanas. E eu comecei a dar um enfoque na minha fala em soft skills, e foi um enfoque proposital ali, pensado, né, naquela época. Isso foi tomando uma forma cada vez mais própria, eu via que aquilo era o que eu realmente era apaixonada, que eu tinha mais experiência mesmo, mais vivência. O direito, como uma área técnica, ele era muito fluido, então as leis mudavam muito rápido, era muito difícil, eu ficar respondendo sempre sobre direito, sendo que aquilo era muito mutável. Quando eu falava sobre soft skills, sobre posicionamento, apresentação em público, sobre aquelas coisas que eu tinha tanto treinado meus alunos, eu conseguia atingir um público muito maior, eu falava com muito mais pessoas, né, e aquilo era mais interessante também para mim. Passei a fazer cursos nessas áreas de coaching, áreas mais terapêuticas, áreas ligada à própria comunicação, oratória e tudo, para eu poder cada vez ter mais recursos para ensinar, né, para além da minha própria vivência pessoal. E aquilo começou a gerar, é um perfil muito pequeno, né, depois eu até vou passar para vocês seguirem ali, mas
De qualquer forma, foi um lugar que eu explorei ao máximo, assim, eu fiz entrevistas, eu convidei pessoas, eu vendi cursos, né, mentorias e tal. Então foi uma experiência extremamente feliz. E ali uma professora vendo toda essa atividade, uma professora que também era do Mackenzie, sabia que eu era professora de lá, a gente tem alguns amigos em comum, ela me fez o convite de ir para a faculdade de tecnologia do próprio Mackenzie, né, para pós-graduação de tecnologia, gestão em tecnologia da informação, para dar aula sobre mercado de trabalho e soft skills. E aquilo ali foi, assim, uma oportunidade maravilhosa para mim. Então, foi ali que eu fiz uma migração mesmo. Comecei a trabalhar com soft skills, fiz 2 anos ali nesse ambiente, né? Então, ali eu já comecei a falar com o pessoal de tecnologia, comecei a me interessar por essa área. Cada vez mais eu via que a demanda deles não era só comunicação, mas era liderança, era posicionamento. Fui mudando o meu enfoque, estudei ali a gestão ágil, me certifiquei, fiz uma certificação internacional, né, para poder ajudá-los também a falar a mesma linguagem. E hoje acabou assim que depois, né, essa vertente mais profissional também se transformou. Então hoje sou consultora de empresas, eu atendo empresas em diversas áreas de gestão e de treinamento, de mentorias, principalmente mentorias para lideranças, né, para sucessores, às vezes de empresas médias, pequenas, que é onde a gente está mais posicionado, empresa familiar. E aquilo foi extremamente benéfico para mim, até chegar num ponto, assim, que ali era um pouco eu não podia imaginar, vamos dizer. Talvez eu imaginasse, eu sabia que soft skill era uma tendência, né, que estávamos caminhando para esse lugar mesmo no direito, apesar de que muita gente não entendia: "Pô, por que que um advogado, poxa vida, está falando de soft skill? Da onde está tirando isso?". Mas cada vez que eu lia mais o mercado, eu falava: "Isso é uma tendência forte para o mercado". O mercado, ele aponta, ele fala: "Olha, isso aqui é mais importante que competência técnica", ainda mais com inteligência artificial agora, né, que qualquer um pode pegar uma ferramenta, desenvolver um produto, enfim, são inúmeras as possibilidades, mas nada vai substituir o relacionamento humano mesmo, né, em si. Então, desde esse ano, né, no começo desse ano de 2023, passei a ser professora do curso da graduação, mesmo ali do Mackenzie, bem feliz com isso também, junto com outras pessoas que trabalham com inovação, com legal design, que são tendências também do direito. E a gente trabalha, então, na educação empreendedora com esse olhar específico. É uma equipe multidisciplinar, então somos professores de várias áreas, professores de administração, são engenheiros, administradores, arquitetos, temos professores de todas as áreas, né? E eles fizeram essa contratação depois, por último, assim, dos advogados. Onde estão essas pessoas que estão trabalhando e pensando o direito dessa forma diferente, né? E eu fico muito feliz com essa oportunidade hoje, porque ali, na educação empreendedora, um dos aspectos que a gente trabalha, tem um programa, né? Então a gente trabalha, eu também vou falar de modelagem de negócio, de inovação, mas tem um aspecto comportamental e temos um bloco inteiro dedicado a isso. Então, assim, eu acho que hoje o meu foco mesmo é nessa área comportamental, é em gerar uma espécie de alavanca para os meus alunos, e eu percebo que isso traz muita satisfação para eles, né? Então não é só no nível da compreensão pessoal, mas de jogar eles para frente com força, ajudando eles a se posicionarem. Muitos me procuram, professora, eu não consigo uma vaga, eu não consigo. Essa frase eu acho que é a que eu mais ouço. Eu não consigo. Então, assim, quando eles chegam, acho que para falar comigo já estão esgotados. E aí eles conseguem, né, conversando, dando talvez um direcionamento bem forte, bem reto ali para eles, né? Eles conseguem dar um salto e aquilo traz uma extrema realização. Então eu acho que assim, o professor hoje, ele é justamente essa ponte, né? A gente ajuda o aluno a se inserir. O ambiente é de muita informação, é de muito entretenimento, é de muita dispersão. Então, o professor tem que chamar de volta com bastante criatividade, com bastante vontade mesmo de estar ali, de trabalhar. Às vezes dá certo, às vezes o resultado não é tão bom, né? Às vezes também temos que falar sobre isso. Às vezes a gente não é tão bem sucedido assim, e eles ficam chateados, né? Entediados, ou não entendem o sentido de uma coisa, de uma ferramenta ou de outra. Mas, no geral, eu sinto que até
encontro pessoal, né, com o aluno em que, com esse direcionamento, ele lança o aluno para uma realidade maior. Teve um aluno que falou que não conseguia estágio, eu tive uma conversa dessa com ele, de direcionamento. No mesmo dia ele conseguiu uma entrevista de estágio. Eu fiquei assombrada com aquilo. Eu falei, como você conseguiu no mesmo dia? Eu nunca tinha visto aquilo. E ele conseguiu e passou. No dia seguinte ele tinha passado já. Ou uma outra menina que ela já estava assim, eu não consigo passar. Eu falei, você consegue, acho que você não quis até agora. E ela conseguiu também a vaga que ela queria. Então, assim, não só desse ponto de vista do sucesso, né, mas de ser quem você é, de fazer o que você quer, de conseguir dar esse passo. Então, sinto quanto eles conseguem ampliar essa autonomia, essa força interior, né, esse motor que tem dentro deles, eles ficam extremamente realizados. Então, hoje é aqui que eu encerro. Fiquei muito feliz com essa oportunidade, né, mais uma vez. Espero poder entrar em diálogo com vocês, se tiver outros professores ou alunos que queiram conversar. Meu Instagram é @ajulia_gebara, é o meu nome. Meu LinkedIn é Julia Gebara, estou sempre lá também. Fiquem à vontade para escrever, vai ser um prazer.